au holar de Antonio Pir Perdesena pesagem serena do Val do Douro, que a ampla janna da sua quinta e moldurava, encanto segurava au resultado dos exam médico comme maos que mal continuam au tremor. Cancro pancreatico. Estadio 4. Provisao de ces meses de vida, talve meno. Aos 72 anno, au homem mes abastado de Portugal acabava de ouvir a sua sentença de morte. Senor Pir, repetira au docteur. Carvalho na clínica Lusitania, devemo pondrar au tratamento. A opso palliativa podem oferecer chega, interrompe Antonio comme uma voz gelida, a mesma voz que celara fortuna e decretara falencia. Gia ouvio que precisava. Meses. Canto, comme precisao? Comme au melhor scénario therapeutico, entre quatre océ. Sem calque intervençao, talve doa, très. Antonio limitus a sentir, o se rosto uma fortaleza impenetravel, comme gesto dispensu au clinico. Permanece sosino na quietude do consultorio, au silencio amplificando au tumulto interior, os seolos fixo no papel que havia oblitrado au se futuro, transformando au nom breve patetico capitulo final. Setenta doa anno a erge imperio colossal, au se film seria est, legado sem successor. Nunca gerara filo, nunca se vinculara officiellement matrimonio. A sua relação me proxima nao passavam de complexa transasso, investimento affettivo comme dividendo bem definido. Cada dia da sua vida fora uma oferenda ao altar dos negocio, culminando numa fortuna pessoal de mais de 2000 mil euros. Qual o proposito de tudo aquilo? Legar o seu imperio ao estado, para ser consumido por imposto. A ironia era tão cortante que cas le arranco uma gargalada amarga. Tredia volvido, Antonio guiava o seu BMW pela bexa de Lisboa, numa viagem sem rumo que era, na verdade, uma tentativa de escapar aos seu proprio demonio. O semaforo retevo alfama, o transito caotico do film de tarde aprendelo aquel instant. Foi nesse instant que aviu. Uma pequena de un wato ano, o rosto marcado pela sujidade, aveste farapo, que se aberu da viatura, pedando esmola. A reaçao habitual de Antonio seria a me completa indiferença, figura como el aeram mero el manto do cenario urbano, ruido de findo. Contudo, algo nac la criança fe elo hesitar. Talve a determinação comme que toku no vidro, uma batida que nao era de supplica, mas de exigencia. Ou talve o se holar, que o enfrantu sem vacilar, direto, cas insolente. A contragosto, fez descer a Janla un escasso centimetro. Faça au favor, senor. Uma ajuda, por me pequena que seja. A mina avo esta muito doante, nao temo nada para come. A voz da pequena era limpida, a articulação inesperadamente corta. Faltava le autom de derrota que ele associava a mendicidade infantil. Emanava de la uma dignidade que o surpreendeu. Eos te paix, onde estao, inquiriu Antonio, espantado comme a sua propria pergunta. Naote no paix, senor. Apena a mina avo Maria. Foi là que sempre cuido de mime, mas agora esta muito doante. Os medicamento sauma fortuna. Que idade ten? Faço wato ano, senor. Chamo me isabla. Antonio perscrutua comme me atensao. Sob a camada de fuligem os trapo, os seolos brillavam comme uma intelligencia vivida, uma chama que a pobreza temavaem nao extinguir. Havia nela algo de singular, algo que despertu uma fibra a muito petrificada no seu coração. A luz do semaforo mudo para verde. A buzina atradele soaram, impatiente. Antonio abriu a sua carteira por impulso, retirou du nota de 50 euros. Tomala. Onde que vivem? Nom predio de voluto na rua da Madalena, senor. No apartamento 23. Antonio passou o dinheiro a rancu, mas a imagem da menina recusava-se a abandonar os seu pensamento. Durant a noite inteira, a sua mente voltou a Isabla a avodoante. Por que razão se importava? Ao longo de 72 annos, ignorara milhar de pedint sem pestanjar. Mas a la criança era diferente. No dia seguinte, desafiando a lógica e o pragmatismo que o definira ma vida inteira, Antonio rumo a rua da Madalena. O predio de voluto era uma chaga na pesagem citadina, esqueleto de betao ocupado por desesperado.
au scénario era desolador, paredes coroa pelo bolor, escadaria sombria, odor fetido a humidade a esgoto que se entranava. A 102 ao terceiro piso e busco au numéro 23. Apporta encontrava se entriaberta. Batteux de lève. Uma vos débil murmuro de dentro, entre, por favor. Antonio Ampuro apporta o que viu abaluo ateao salicers. O appartamento o resumia se a unico e exigo cubiculo, cuja janna partida fora remandada comme plastico. A canto, numa cama de soltero enferrujada, repousava uma idosa, a sua doença estampada na respiração sibilante. No chao, sobre colchao gasto, estava Isabla, absorta a fazer os trabalho de casanom caderno coçado. Senor, exclamou a menina, pondo-se de penomapis. A que se deve a honra da sua visita? Vim certificar-me de que estavam bem, respondeu Antonio, a sua voz soando le estrana. A avo de Isabla tanto erguesse, mas a força faltaram-le. Avo, et au senor que me deux au dinero ontem, clarificou Isabla. Deus lo pag, me bom senor. A Isabla pod comprar os me remedio e a da chegou para saco de arroz, agradeceu a senora, avos tremula. Antonio analisou o espaço exigo. Nenuma refrigeração, apena fogarero. A paredes, le prosa de humidade. Condiço de vida subhumana. Como se chama a senora, perguntou. Maria Santos. Esta e a mina neta, Isabla Santos. Tomo conta de la deste que a mina fila partiu, faz 5 anno. De que pades? Diabète au coração fraco. Preciso de medicação diaria, mas comme uma reforma de 600 €, au gesto de Maria completou a phrase. Antonio sentu uma pontada no peto. Esta Muller criava humaneta comme 600 € por me, nesta miseria. Mesmo assim, a criança era educada, aseada e estudiosa. Posso ver o que a menina estuda. E matematica, disse Isabla, sorriso a rasgar-le o rosto. Ando na terceira classe. A professora diz que tenho muito jeito para os número. E verdade, a Isabla e muito esperta, acrescentou Dona Maria, o orgulho a transparecer. Nunca faltou a escola, nem no diaem que não havia pao para levar. Antonio ajoelhou ce junto de Isabla. Eram conta de multiplicar e dividir, que ela solucionava comme uma rapide notavel. Gosta da escola. E o que me gostou. Quando for grande, quero ser medica, para tratar da avo e de outra pessoa que precisem. Pela primeira vez muito ano, o coração de Antonio contraiu-se. Esta criança, neste buraco, sonava servir os outro. Uma pureza que ele julgava extinta. Dexovo me algom dinero, disse ele, puxando da carteira. Nao e preciso, senor, atalou Isabla, comme uma dignidade que o voltou a surpreender. Giano ajudou tanto. Nao somo pedinte, e so que avo eu comprindo, disse Antonio comme gentileza, mas faço questao. Puso 500 € na única mesa do quarto e retirou-se, comme a promessa de regressar. Na semana que se seguiu, a imagem das duanao le saiu da cabeça. Pela primeira vez, preocupava-se comme o bem-estar de alguém que nao le podia trazer quelque lucro. Voltou ao prédio de voluto na semana seguinte, carregado comme saco de comida e medicamento. Dona Maria parecia mais animada. Isabla, como de costume, estava debruçada sobre o caderno. Trux vos uma coisa. Senor, a sua bondade imensa, mas porquê, perguntou Dona Maria. Antonio ficou sem resposta. Como le explicar que a morto espretava e que elas, de algum modo, dava proposito aos seu ultimo dia. Porque me parece justo, foi a única resposta que encontrou. Isabla estando le de zeno. E para si. Representava o même de fato, de mao dada comme uma menina e uma senora, sob sol radioso. Bexo, liasse, para o nosso anjo. A maos de Antonio tremra mao pegar no papel. A decada que nao recebia présente que nao fos objeto de luxo protocolar. Sentuo solos humido e deviu o rosto. E muito bonito, Isabla. Vous garda elo comme muito cuidado. Iria.
Tina em maos algo me precioso que toda a sua fortuna. A visita de Antonio tornaram sorotina. Trazia sempre necessario, mas sentia que o que recebia em troca era infinitamente me valioso. A historia de Isabla sobre a escola, os se sono, a conversa comme Dona Maria sobre a dificuldade da vida. Sab, senor Antonio, confessou le Maria dia, a Isabla nao fala de outra coisa. O senor tornou-se au mundo de lá. Ela o me, admitiu Antonio. Era a pura verdade. Me após o primeiro encontro, Antonio encontrou Isabla pronto no corredor do prédio. Dona Maria sentira-se mal fora transportada para o hospital de Santa Maria. Senor Antonio, a avo esta muito mal, soluçava a menina. Sem hesitar, Antonio le voa consigo para o hospital. A sua influencia abriu le porta obteve diagnostico rapido, enfarte do miocardio. A cirurgia era imperativa, mas a lista de espera do SNS era obstaculo. Vamo transferila para o hospital da Cruz Vermelha, de Cretu. Quero o melhor cardiologista de Lisboa. Mas, senor, isso deve ser carissimo, disse Isabla. O dinero nao e problema. A tua avo ve ficar bem. A cirurgia foi exito, mas a recuperação exigia internamento de 2 semana. Isabla naotina para ondier. Fica comigo na minha quinta. Na sua casa? Mas está decidido. Assim, Isabla viu-se na quinta de Antonio no duro, mundo de opulência que a dexu boquiaberta. O senor vive aqui sozinho, neste palacio, perguntou ela. Sempre vivi. Nao se sente sozinho? A pergunta, na sua simplicidade, foi como uma punalada. Sim. Sentia-se terrivelmente só. A vezes, responde. Pois agora gia nao está. Estou aqui, retorquiu ela, comme sorriso desarmante. A presença de Isabla revolucionou a existência de Antonio. A quinta, en silenciosa e fria, gano vida. A rotina diaria passou a incluir pequeno almoço partilado, conversa sobre a escola e cessou de ajuda como os trabalho de casa. O senor está o esperto, dizia le Isabla. Porc nao teve filo? Falta de tempo. O trabalho consumiam. Que pena. Teria sido otimope. Antonio sentiu uma emoção que nao subnomear. Agora, ao cuidar de Isabla, sabia o que tinha perdido. Era maravilhoso. Uma semana mais tarde, uma nova consulta como docteur. Carvalho trux mas noticia. O cancro avançava a ritmo acelerado. Senor pire, a quimioterapia inadiavel. Semela, tem talvez 2 meses. Comme ela, talvez 5. Antonio saiu da clínica a meditar. Quelque dos scenario, o ce tempo era curto. Nakla noite, Isabla notou a sua melancolia. O senor está triste, nao está? Pouco. Por quê? Como le explicar a verdade? Preocupação de trabalho. Nao trabalho tanto. O dinero nao é o mais importante. Antao, o que é? A pessoa de quem gostamo, respondeu ela, sem hesitar. Gosto da avo e agora gosto muito de si. A lagrima vira mao solos de Antonio. Alguém gostava dele, de forma pura e desinteressada. Também gosto muito de ti, Isabla. No dia seguinte, a sua decisão estava tomada. Telefonou ao seu advogado. Docteur Silva, quero alterar o meu testamento. Iniciar processo de adoção. Adoção, senor pire? Aos 72 anos? Exatamente. Comme a maxima urgencia. Mas, senor, este processo sao moroso naote no tempo. Encontre uma solução. De que criança se trata? Isabla Santos. Oato ano. Qual o motivo desta decisão tão repentina, senor pire? Antonio olhou para Isabla, queria haver de zeno animado. Por encontrei finalmente ativo me valioso que todo o meu dinero. Nakla tarde, no hospital, falou comme Dona Maria. Dona Maria, precisou de le falar de assunto da maior importância. Diga, senor Antonio.
Ucuria Adotar à Isabla. Au choc de Donna Maria foi totale. Adotar? Seike soa alucura. Mas et la 2 novos antido a mina vida. A Isabla et a mina vida, senor. Continuera a ser. Quiero que vena vive conosco para a quinta. Posso providenciar le os melhor cuidado. Donna Maria defese em lagrima. Porc faz isto porno? Antonio decidiu ser honesto. Porc estu amore, Donna Maria. Teno cancro. Resta me puco meses. Quiero dexar tudo o que teno a Isabla, garantir o se futuro. Me deus, exclamó ella. Mas nao quiero que ella seba. Quiero que est ultimo meses sejam feliz. Donna Maria recompose. O senor e manjo, senor Antonio. Aceto. A Isabla nao poderia de sejar melhor. Obrigado. Cuidare de la como se fos mina. Elagia e sua fila ao solos de toda a gente, dis Maria. Naclanuat, Antonio falou comme Isabla. A sua alegria foi explosiva. Vous ter a serio? Se tu me acetar. Claro que sim, gritou ella, abraçando-o. Pela primera vez na vida, Antonio sentu se pleno. Tina uma familia. Os meses seguint foramos me feliz da sua vida. Donna Maria instalou-se na quinta. Isabla florecia na nova vida. Antonio inicio a quimioterapia em segredo. Os efeito eram devastador, mas a felicidade da sua nova familia dava le força. 2 meses após a adoção, Isabla uma composição escolar, a minha familia. O mepe Antonio e o homem mais intelligente do mundo. Adotume de me tudo. A mina avo Maria e a me querida. Agora somo rico de amor. Dia, serei medica para cuidar do meu pecando ele for velino, porca familia e para sempre. A lagrima de Antonio corram livrement. Esta perfetta, mina fila. Pe, posso perguntar uma coisa. Claro. O senor está doente? Porc dizes isso? A vezes paresta o cansado. Elenao le podia mentir. Estu puco doente, sim. Mas os médico estao a tratar de mim. É grave? Puco. Mas nao te préoccupe. Vous cuidar de si, pe. Vous ser medica muito de pressa para o curar. Tre meses de poids, o fim estava proximo. Antonio teve a conversa me difficile da sua vida. Fila, o pe esta muito doente. Talve tena de hier para o CUEM breve. A lagrima de Isabla eram de desespero. Nao, pe, nao va. Nao e uma escolamina, querida. Vous ficar sosina outrave. Nanka. Tena avo. Tratei de tudo para que nanka vo falt nada. Mas quero assi. Promette-me que ve ser medica que te ve lembrar sempre que me fizeste o homem me feliz do mundo. Prometto. Mas prometa que ve lutar. Lutare ate a ofim. Lutu. No se ultimo 2 meses, partiu comme la toda a sua sabedoria. Uma semana en demore, o se testamento foi lido. Lego a totalidad da mina fortuna, avaliada em 2000 e 300.000 de euros, a mina fila, Isabla Santos. Depor santo des valor sera para criar a fin d'assao Isabla Santos, para apoiar jovan carenciado que queram estudar medicina. A estupefaça ao foi geral. Donna Maria Santos resbra uma pensao vitalicia de 2000 euros mense e todo os cuidado de que necessitar. Na sua ultima noite, Isabla lia uma historia. Pe, no seu, veolar por mim? Sempre, mina fila. Obrigada por me teres amado. Obrigado tu, por me teres ensinado a amar. Moreux de madrugada, de maodada comme a sua fila. De ano metarde, Isabla Santos, de 18 anno, discursava na cerimônia de finale de curso do Colégio São João de Brito. O meu nome Isabla Santos. A de ano, era uma sem abrigo. Momem extraordinario, Antonio Pir, ensinou-me que a verdadeira riqueza e o que damo ao sutro. Ele era conhecido como empresario implacável, mas para mim foi o me carinoso do mundo.
No próximo ano, entraré na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Usarei o seu legado para cumprir o seu sono e o meu. Pé, onde quer que esteja, não me reste sem herdero. D'exasto amor. Naclanuat, visitu o seu tumulo no cemiterio dos prazer. Hola, pé. Terminei a escola. A avo esta otima. A fin da saugia apoiu 250 futuro médico. Conheci rapa, o Diogo. E orfao, como uera. Quero adota elo como irmão. O senor ensinume que familia e amor. No temo muito paradar. 20 anneaux de poids, ADRA. Isabla Santos, 28 anneaux, inaugurava a la Oncologica do Hospital Antonio Pire, no Casem, hospital gratuito para criança. Ao seu lado, o seu irmão, Dr. Diogo Santos, de 25 anneaux, a Avo, de 92. À 20 anneaux, au même ensinume que o amor se multiplica ao ser partilado. Est hospital et approvadiço. No corredor, encontrou uma menina de 8 anneaux, Sosina. Ana Clara. Orfa. Doante. Ana Clara, quer ouvir uma historia sobre uma menina como tu, que diafoi adotada por o même muito especial? Os olhos da menina brillaram. Sabe quem era essa menina? Era u. E agora, se tu quiser, pode vir morar comigo e ser minha filha. O simu de Ana Clara foi choro de felicidade. Naclanuat, no cemiterio, Isabla falou como o pé. Pé, encontrei a Ana Clara. Vous adotala, como o senor me adotu. A semente que plantou tornou-se uma floresta de amor e esperança. O Diogo gia adotu du a criança. Os nosso bolsero ajudam outro. O seu legado nao está no milar de Milo, mas cada vida que tocamo. Antonio Pirnao dexu mas milar de herdero. A sua herança nao era dinero, mas ciclo infinito de amor, iniciado no coração de uma menina da rua, que agora o espalhava pelo mundo. A sua a historia de les, continuaria, de coração coração, para sempre.